Voltamos com Gente.com, hoje recebendo aqui no estúdio o médico oncologista Cícero Uban, que é especializado em reconstrução de mama. Estávamos falando agora há pouco sobre questões da bioética, e aí eu entro com uma questão polêmica, que é eutanásia, ortotanásia, enfim, distanásia. Vamos explicar o que é tudo isso e o que o senhor defende nessas questões. Vamos lá. O homem tem direito de interromper a própria vida? Essa é uma pergunta complexa. A interrupção da própria vida, que seria a eutanásia, o suicídio assistido, ela não é aceita no Brasil, não é aceita na imensa maioria dos países, mas a interrupção, que seria a eutanásia com a finalidade de aliviar o sofrimento, né, que essa que é a finalidade da eutanásia, mas o que se defende é a ortotanásia, ou seja, que a doença possa seguir o seu curso natural num momento em que você já não consegue mais reverter. Então vamos supor que um paciente está em fase terminal de um câncer avançado, já passou por todos os outros tipos de tratamento que seriam possíveis e onde existia ainda alguma chance de recuperação. Esse paciente em fase terminal, nós deixaríamos de colocar tratamentos que pudessem simplesmente prolongar o processo de morrer e trazer mais sofrimento ao sofrimento. Então, esta situação, ela é possível, ela é hoje algo aceito na comunidade médica, no mundo inteiro. Existe muito pouco debate em cima disso, aqui existe uma polêmica, não um existe consenso. mais, existe um consenso, inclusive entre as religiões. A própria Igreja Católica não é contrária à ortotanásia, é contrária à eutanásia, sim. E é contrário também à distanásia, que é o lado oposto da eutanásia e o lado oposto da ortotanásia, que é exatamente essa morte com sofrimento. Que é o paciente, por exemplo, que está numa unidade de terapia intensiva, com uma doença terminal e que já não tem mais perspectiva de melhora, e nós simplesmente estamos lá oferecendo tratamentos que não estão mais tratando a pessoa e não estão nem mesmo tratando a doença, porque a doença já está numa fase bastante avançada. É difícil você estabelecer os limites, mas eles existem e nós temos hoje cada vez mais lutado para que isso também faça parte da formação do médico e do especialista. Mas quando a família chega a essa conclusão, qual que é a posição dos médicos? A conclusão de que não queremos fazer mais nada? Está sofrendo muito, vamos parar por aqui. Isso é um amadurecimento importante. Isso acontece, doutor Cícero? Acontece, apesar de que o contrário ainda é muito mais frequente. Comum. Né, de você querer fazer tudo, ou de você acreditar que possa acontecer algum milagre. Ou seja, uma vez eu escutei de uma estudante de medicina que diz assim, mas professor, se tem 0,0001% de chance, é chance. Aí eu disse para ela, não é chance, isso é milagre. Porque quando você trabalha com estatística, o 0,0001% não é... Ele não é algo que possa ser... Então, já que o senhor falou em milagre, eu estou me lembrando aqui. Fé ajuda o paciente que está internado no hospital? Acho que fé ajuda naquela capacidade de superação que eu lhe disse. Então, mas Agora, vou perguntar de novo. As pessoas que têm fé, elas conseguem enfrentar melhor esse momento do sofrimento, de estar num hospital, lidando com a possibilidade da morte? A fé ela é difícil de ser medida. Você pode encontrar comportamentos muito positivos também em pessoas que não acreditam em Deus. É claro que porque tem todo um entorno, o apoio familiar, né, o tipo de vida que essa pessoa levou. Se for uma pessoa, evidentemente, muito materialista, muito apegada às coisas do aqui e agora, ela vai ter um sofrimento muito maior do que alguém, por exemplo, porque alguém que não acredita em Deus, ele pode, por exemplo, acreditar que nós temos que dar o espaço para outros, né, aqui que estão vindo depois de nós. Né? Eu estou deixando um legado aqui, científico, um legado de comportamento, um legado cultural, né? Mesmo com a minha saída, mesmo com a minha partida. Então isso depende muito de como você encara a vida. A religião ela é algo que pode nos ajudar, sim, no enfrentamento da doença, mas eu gostaria de dizer para você que sim, a religião ajuda, não é só a religião. Eu, por exemplo, quando fiquei doente, não questionei a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo, que eu não merecia. Isso eu acho que a doença é algo que muitas vezes é algo randomizado, aleatório, que caiu para você e podia cair para qualquer outra pessoa.
O que a religião pode nos ajudar, a crença em alguma coisa, em um porvir, é nesta capacidade de superação, e ela tem uma ética muito forte por trás que pode nos fazer pessoas melhores. Mas então eu volto lá no início, para a gente caminhar para o final desse papo, que é esse desejo do homem de ser feliz aqui totalmente, de ser saudável, de dar tudo certo Aqui. E que os médicos acabam também tendo um pouco essa missão. Vou te oferecer a vida boa, a vida perfeita, você vai ter saúde, você vai viver bem. E isso aqui, vocês têm quase que uma missão impossível. Eu não sei Como é que o senhor lida com isso? Eu não sei que médico está oferecendo isso, porque eu quero ir nele também. Mas eu digo assim, porque a partir do momento que você vai a um médico procurando saúde, você vai a um médico procurando beleza, vamos colocar aí as diversas áreas da medicina, tá? Viver mais, viver bem, ser atleta até os 70, ou seja, você busca uma condição de vida hoje e a medicina pesquisa e tenta alcançar cada vez mais essa perfeição para uma vida boa aqui, que na verdade ela depende muito mais do que o corpo funcionar bem e a mente funcionar bem. Exatamente. Você pode encontrar pessoas que estão em Consegui situações me fazer entender onde eu quis físicas chegar? muito piores, muito complicadas, mas psicologicamente estão melhores do que nós. Exatamente. Então é muito complexo isso. A medicina hoje ela está avançando em áreas que não são limitadas ao processo de saúde e doença. A própria questão da estética, né? E tratamentos, por exemplo, como o Botox, o próprio Viagra, ele não está tratando condições... Quase um super-homem. Exatamente, ele não está tratando a condição, ele está tratando uma condição humana, né, frente a um processo de uma mudança na sociedade que é muito mais complexo do que propriamente o nosso ser médico e oferecer tratamento para tudo. Esse aspecto ele não existe, nós não vamos conseguir resolver todos os problemas e a medicina está muito longe disso. E nem acabar com a dor, né? E nem acabar com a dor. Nós conseguimos aliviar algumas vezes, curar menos, mas estamos hoje com muito mais condições do que tínhamos no passado. Condições técnicas. O problema é que nós perdemos, dentro de todo esse histórico técnico, muito da nossa humanidade, que é isso que nós estamos tentando retomar novamente. Porque antigamente o médico era mais humano e com condição técnica muito limitada. Hoje nós temos condições técnicas que eram impensáveis 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas ao mesmo tempo essa humanidade ela se perdeu no meio do caminho. Isso tem que ser retomado na formação do profissional. Doutor Cícero, foi um prazer enorme falar com o senhor. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Nós conversamos aqui no Gente.com com Cícero Uban, oncologista. O programa está terminando, a gente se vê na próxima edição. Até lá.